Obrigado. Amado Mestre Jesus, com muita alegria no coração, nós estamos entrando em sintonia com os benfeitores espirituais para a nossa reunião dominical sobre os livros da série André Luiz, em especial do livro que estamos estudando no Mundo Maior. E agradecemos, Senhor, por esta oportunidade. Mais ainda, agradecemos a equipe espiritual do nosso cantinho, que nos visita a todos, a cada um de nós, em nossos lares, trazendo sua vibração amorosa, auxiliando a todos os nossos entes queridos que compartilham conosco esta existência e aqui estão. Que possam os espíritos queridos e amigos receberem a nossa prece de agradecimento e de pedido de amparo para o nosso estudo de hoje. E que essa prece, Senhor Jesus, seja transformada em bênçãos de luz, amor e paz, em benefício do irmão mais necessitado. E com ela abrimos a nossa reunião de estudos de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, conforme perdoarmos aos nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. Muito bem. Antes de nós começarmos, eu vou só perguntar uma coisa para o Antônio, explicar para ele. Antônio, tanto no domingo de manhã, hoje, quanto aqui, quando nós abrimos o nosso estudo, né? Eu abri o Google Meet, apareceu lá um negócio de tal de Gemini. Gemini acho que é a inteligência artificial aí do Google Meet, querendo, primeiro, fazer um resumo da reunião. Segundo, transcrever para o idioma português, que é o idioma falado aqui, né? Aquilo que vai ser lido e conversado. E também, né, fazer não sei o que aqui que fica gravado no seu Drive, no Drive de Antônio Porto. Eu não sabia como tirar, de repente eu cliquei fora daquele ambiente e ele sumiu. Não tem problema nenhum não, viu, Eduardo? Ele veio para a minha caixa postal, se é alguma coisa que não faz sentido, eu apago, fico tranquilo. Então tá, mas é que eu posso escolher que isso ocorra ou não. Dudu, quando eu comecei a Pode, gravar, apareceram as opções e está transcrevendo, tá? Só para avisar, eu tenho uma opção aqui para parar de transcrever e tenho uma opção para incluir legendas na gravação, ok? Isso aconteceu quando eu apertei para gravar. Eu tô aqui com as opções. Se vocês quiserem que eu desative a transcrição, eu posso fazer agora. Isso não tem problema. Acho que não quer. Vai gerar um arquivo de texto, cara, mas quer dizer, se quiser guardar tudo sendo gravado, acho que nem faz sentido. Melhor. Tá bem, vocês que sabem. Vamos deixar assim, então. Aí o Antônio depois dá uma olhada e vê o porque que tem assim, é um recurso que eu uso na empresa, né? Ah, Então, aqui
que não faz parte eu separo os arquivos, tem lá nosso cantinho, fica tudo lá separado. Agora eu já estou gravando, estou passando tudo para o YouTube do nosso cantinho também, então está super tranquilo. Tá. Todas as gravações eu disponibilizo no YouTube do nosso cantinho, acertei com o Eite, então está tudo em paz. Então tá bom. Pode ficar tranquilo, isso aí eu tenho controle total disso aí, tá? Beleza. Obrigado, então, Antônio. Não, de nada, um abraço. Valeu. A Eleci está aí hoje? Não, né? Eleci não. Sim. A Elisete. Elisete, é. Não. Não. Ou então, meu caro, é tu. Você lê para mim? Leio sim. Então, Hoje é leitura direto, né, gente? hoje é a leitura direta, que é o início do capítulo, né? E a gente lê ele completo. Ok. E depois volta no miudinho, como diz o Antônio. Isso. Então vamos lá, gente. É o capítulo 8, hoje, no Santuário da Alma. Isso. Todo mundo deixa o microfone fechado para não dar eco para ninguém, beleza? Eu estou fechando o meu também. Vamos lá, então. Noite fechada. Calderar e eu penetramos casa confortável e nobre, onde o instrutor, segundo prometera, me proporcionaria alguns esclarecimentos novos com referência aos desequilíbrios da alma. Não é caso tão grave quanto aquele do paralítico que visitamos, adiantou o prestimoso orientador. Trata-se, a bem dizer, de questão quase vencida. Há muito tempo assisto Marcelo com fluidos reconfortantes e a sua situação é de triunfo integral. Dócil à nossa influência, encontrou na prece e na atividade espiritual o suprimento de energias de que necessitava. Vimos ontem um caso de destrambeiro total dos elementos perispiríticos, com a consequente desagregação do sistema nervoso, em doloroso quadro que só o tempo corrigirá. Aqui, entretanto, a paisagem é outra. O problema de perturbação essencial já está resolvido. O reajustamento da vida surgiu pleno de esperanças novas, a paz regressou ao tabernáculo orgânico. Mas perseveram ainda as recordações, os remanescentes dos dramas vividos no passado, aflorando sob forma de fenômenos epileptoides, as ações reflexas da alma, que emergem de vasto e intrincado túnel de sombras e que tornam em definitivo ao império da luz. Obrigado. Se o mal demanda tempo para fixar-se, é óbvio que a restauração do bem não pode ser instantânea. Assim ocorre com a doença e a saúde, com o desvio e o restabelecimento do equilíbrio. Obrigado. Após atravessar o pórtico, dirigimos-nos devidamente autorizados ao interior, onde agradavelmente me surpreendeu encantadora cena de piedade doméstica. Um cavalheiro, uma senhora e um rapaz achavam-se imersos nas divinas vibrações da prece, cercados de grande número de amigos do nosso plano. Fomos recebidos amorosamente. Convidou-me o orientador a colaborar nos trabalhos em curso, de vez que, com a valiosa cooperação daqueles 3 companheiros encarnados, se prestavam a irmãos recém-libertos da crosta reais auxílios, de modalidades várias. Digna de registro era a respeitável beleza daquela reduzida assembleia, consagrada ao bem e à iluminação do espírito. Admirando a harmonia daqueles 3 corações unidos nos mesmos nobres pensamentos e propósitos, e que os miríficos fios de luz entrelaçavam, o assistente amigo comentou com oportunidade. A família é uma reunião espiritual no tempo, e por isso mesmo o lar é um santuário. Muitas vezes, mormente na Terra, vários de seus componentes se afastam da sintonia com os mais altos objetivos da vida. Todavia, quando 2 ou 3 de seus membros aprendem a grandeza das suas possibilidades de elevação, probabilidades de elevação, li errado aqui, congregando-se intimamente para as realizações do Espírito Eterno,
são de esperar maravilhosas edificações. Compreendi que o instrutor estimaria prestar-nos outros esclarecimentos, ampliando a santificada concepção da família. Contudo, o serviço urgente não nos permitia mais longa palestra. O trabalho de socorro a irmãos sofredores prosseguiu ativo em nosso lado. Terminado o concurso do trio familiar, com expressiva e comovedora oração, começou a retirada dos companheiros de nossa esfera, enquanto os amigos encarnados entravam em carinhosa conversação. O cavalheiro, com o sorriso feliz do trabalhador que bem cumpriu o dever, dirigiu-se aos circunstantes em voz alta. Graças a Deus, tudo normal. Encarando o rapaz com imensa ternura paternal, indagou. E você, Marcelo, continua bem? Oh, sem dúvida, respondeu o interpelado alegre. Estou maravilhado, papai, com os excelentes resultados que venho colhendo em nossas reuniões das quintas-feiras. Tem voltado os ataques noturnos? Não. À proporção que me esforço no conhecimento das verdades divinas, cooperando com a minha própria vontade no terreno da aplicação prática das lições recebidas, sinto que passo cada vez melhor, que me reforço intimamente, recuperando a saúde perdida. Reconheço também que, em me desinteressando da edificação espiritual, distraído da minha necessidade de elevação, voltam as perturbações com intensidade. Nessas fases nocivas, desperto alta noite com os membros cansados e doloridos, e assaltam-me evidentes sinais das convulsões, deixando-me longos momentos sem sentido. O jovem sorriu a esta sua singela confissão filial e prosseguiu. Felizmente, porém, agora que me consagro, zeloso e assíduo à tarefa espiritualizante, reconheço que os passes de mamãe são mais eficientes. Estou mais receptivo e observo que a boa vontade é fator decisivo em meu bem-estar. Os ouvintes entreolharam-se contentes e o entendimento íntimo continuou edificante, repleto de belas sugestões. O assistente, preparando-me o raciocínio, informou. Certo, não precisarei de esclarecer que Marcelo se entretém com os pais. Possui outros... Só um pouquinho. Oi. Você está bem para ficar lendo? Tô sim, não, só vou tomar um golinho de água agora. Tá tranquilo. Não, se ficar puxado, o Alexandre termina. Tá, é que me pareceu que você estava com alguma dificuldade para ler. Não. Foi só por isso. Gravando não, tá, pelo menos para mim tá. Tá ok. Então pode prosseguir, sim. Eu parei aqui, né? O assistente, preparando meu raciocínio, informou. Certo, não precisarei de esclarecer que Marcelo se entretém com os pais. Possui outros irmãos que ainda não se afinam com a sagrada missão do casal. Ele, porém, é portador de sentimentos elevados e generosos. Tem, como quase todos nós, um pretérito intensamente vívido, vivido nas paixões e excessos da autoridade. Exerceu outrora enorme poder de que não soube usar em sentido construtivo. Senhor de vigorosa inteligência, planou em altos níveis intelectuais, de onde nem sempre desceu para confortar ou socorrer. Portador de vários títulos honoríficos, muita vez os esqueceu, precipitando-se na vala comum dos caprichos criminosos. Impôs-se pelo absolutismo e intensificou a lavra de espinhos que o dilacerariam mais tarde. Chegada a colheita de nefanda messe, experimentou sofrimentos atrozes. Inúmeras vítimas o esperavam além do sepulcro e arremeteram contra ele. Entretanto, se errou clamorosamente, Marcelo, em muitas ocasiões, desejou ser bom e formou dedicações valiosas em torno de seu nome. Tais devotamentos, contudo, houveram que aguardar a oportunidade por auxiliá-lo.
Os inimigos eram massa compacta e gritavam furiosamente, invocando a justiça vulgar. Retiveram-no longo tempo nas regiões inferiores. Saciaram veros propósitos de vingança, se viciando-lhe a organização perispiritual. Marcelo, em plena sombra da consciência, rogou, chorou e penitenciou-se vastos anos. Por mais que suplicasse e por muito que insistissem os elementos intercessórios, a ansiada libertação demorou muitíssimo, porque o remorso é sempre o ponto de sintonia entre o devedor e o credor. E o nosso amigo trazia a consciência fustigada de remorsos cruéis. Os desequilíbrios perispiríticos flagelaram assim logo que atravessou o pórtico do túmulo, obstinando-se anos a fio. Feito o breve intervalo nas explicações, acrescentei curioso. Isso quer, então, dizer que o fenômeno epileptoide muito raramente ocorre por meras alterações do encéfalo, como sejam as que procedem de golpes na cabeça, elucidou o assistente, cortando-me a observação reticenciosa. E, geralmente, é enfermidade da alma, independente do corpo físico, que apenas registra, nesse caso, as ações reflexas. Longe vai o tempo em que a razão admitiu o paraíso ou o purgatório como simples regiões exteriores. Céu e inferno, em essência, são estados conscienciais. E se alguém agiu contra a lei, ver-se-á dentro de si mesmo um processo retificador, tanto tempo quanto seja necessário. Ante a realidade, portanto, somos compelidos a concluir que, se existem múltiplas enfermidades para as desarmonias do corpo, outras inúmeras há para os desvios da alma. O instrutor fez pausa curta, apontou para o rapaz e continuou. Mas, regressando às informações a respeito de Marcelo, cabe-me dizer-te que, pouco a pouco, esgotou ele as substâncias mais pesadas do fundo cálice de provas. Longos anos de desequilíbrio, em que as vítimas, tornadas em algozes, o abalaram com tremendas convulsões, através de choques e padecimentos inenarráveis, cralharam nos horizontes internos, tendo nosso irmão, afinal, logrado entender-se com prestimoso e sábio orientador espiritual, a quem se liga desde remoto passado. Foi socorrido e amparado. Indagou ansioso por almas que lhe eram particularmente queridas, sendo-lhe cientificado que os seus laços mais fortes já se encontravam de novo na carne, em testemunhos e labores dignificantes. Suplicou a reencarnação, prometeu aceitar compromissos de concurso espiritual na crosta, a fim de resgatar os enormes débitos, colaborando no bem e na evolução dos inimigos de outrora, e conseguiu a dádiva, apoiado por abnegado mentor, que o estima de muitos séculos. Tornou à esfera carnal e reiniciou o aprendizado. Ultimamente renasceu estreitado em braços carinhosos, aos quais se sente vinculado no curso de várias existências de vidas em comum. Agora, sinceramente aproveitando as bênçãos recebidas, desde os mais tenros anos, preocupa-se em reajustar as preciosas qualidades morais. Caracteriza-se, desde menino, pela bondade e obediência, docilidade e ternura naturais. Passou a infância tranquilo, embora continuadamente espreitado por antigos perseguidores invisíveis. Não se achava a eles atraído em virtude do serviço regenerador a que se submeteram, mas ao topar com algum dos adversários, nos minutos de parcial desprendimento, propiciado pelo sono físico, sofria amargamente com as recordações. Tudo prosseguia sem novidades dignas de menção, sob a vigilância dos pais e com o amparo dos benfeitores invisíveis, preparava-se o menino para os trabalhos futuros.
Contudo, logo que se lhe consolidou a posse do patrimônio físico, ultrapassados os 14 anos de idade, Marcelo, com a organização perispiritual plenamente identificada com o invólucro fisiológico, passou a rememorar os fenômenos vividos e surgiram-lhe as chamadas convulsões epiléticas com certa intensidade. O rapaz, todavia, encontrou imediatamente os antídotos necessários, refugiando-se na residência dos princípios nobres, isto é, na região mais alta da personalidade, pelo hábito da oração, pelo entendimento fraterno, pela prática do bem e pela espiritualidade superior. Limitou desta arte a desarmonia neuropsíquica e reduziu a disfunção celular, reconquistando o próprio equilíbrio dia a dia, mobilizando as armas da vontade. Nesse esforço, dentro do qual se fez extremamente simpático, recebeu vultosa colaboração de nossa esfera, aproveitando-a integralmente pela adesão criteriosa ao esforço construtivo do bem. Recebendo a luta com serenidade e paciência, instalou em si mesmo valiosas qualidades receptivas, favorecendo-nos o concurso e dispensando, por isso mesmo, a terapêutica dos hipnóticos ou dos choques, a qual, provocando estados anormais no organismo perispirítico, quase sempre nada consegue senão deslocar os males sem os combater nas origens. O caso de Marcelo oferece, por isso, características valiosas, atendendo às sugestões daqueles que o beneficiam, adaptando-se à realidade, vem sendo o médico de si mesmo, única forma em que o enfermo encontrará a própria cura. Nesse instante, o rapaz despedia-se delicadamente dos pais, retirando-se para o quarto particular, onde se recolheu ao leito, após abluir a mente em pensamentos de paz e de gratidão a Deus. Dentro de breves minutos, afastava-se do veículo denso e vinha ter conosco, saudando Calderaro com especial carinho. O assistente apresentou-me afável. Mostrava o jovem profunda lucidez. Abraçado a nós ambos, com inequívocas demonstrações de alegria, comentou suas esperanças do porvir. Expôs no ardente desejo de trabalhar pela difusão do espiritismo evangélico, disposto a colaborar na obra edificante que os genitores vêm realizando. Referiu-se, para a admiração minha, às atividades de nossa colônia espiritual, indagou das minhas impressões de nosso lar, seduzindo-me pela oportunidade de conceitos e pela beleza das apreciações inteligentes e espontâneas. E a conversa a meio, quando dois vultos sombrios cautelosamente se aproximaram de nós. Quem seriam, senão míseros transeuntes desencarnados? Inteiramente distraído, continuei nos comentários humildes, mas o estimado interlocutor perdeu visivelmente a calma. Qual se fora tocado no íntimo por forças perturbadoras, Marcelo empalideceu, levou a destra ao peito e arregalou os olhos desmesuradamente. Reparei que as ideias lhe baralhavam no cérebro perispiritual, que não conseguia ouvir-nos com tranquilidade, e, desprendendo-se célere de nossos braços, correu desabalado, retomando ao corpo. Quis detê-lo penalizado, pois conosco estava perfeitamente sintonizado. Algo mais forte que o conhecimento cordial unia-me ao novo amigo, o que reconheci desde o primeiro contato. Não pude, porém, fazê-lo. Reteve-me Calderaro com vigor e exclamou: "Deixa-o, André, acompanhemo-lo. Não podemos olvidar que Marcelo não se encontra perfeitamente curado." Indicando as entidades provocadoras a pequena distância, prosseguiu esclarecendo: "A simples reaproximação dos inimigos de outra época altera-lhe as condições mentais. Receoso, aflito, teme o regresso à situação dolorosa em que se viu há muitos anos,
nas esferas inferiores e busca apressado o corpo físico, à maneira de alguém que se socorre do único refúgio de que dispõe em face da tempestade iminente. Os espíritos erradios bateram em retirada e tornamos ao interior doméstico, onde encontramos o jovem tomado por contorções. Abracei-o como se o fizesse a um filho querido. O ataque amainou, sem contudo cessar de todo. Ergui os olhos para o orientador em muda interrogação. Por que tal distúrbio? A câmara de Marcelo permanecia isolada quanto ao contato direto com as entidades inferiores. Permanecemos os três em palestra edificante. Por que motivo a perturbação se nos mantínhamos em salutar atmosfera de santificantes pensamentos? O instrutor contemplou-me bondoso e recomendou: observa o campo orgânico, examinando particularmente o cérebro. Notei que a luz habitual dos centros endócrinos empalidecera, persistindo somente a epífise a emitir raios anormais. No encéfalo, o desequilíbrio era completo. Das zonas mais altas do cérebro partiam raios de luz mental que, por assim dizer, bombardeavam a colmeia de células do córtex. Os vários centros motores, inclusive os da memória e da fala, jaziam desorganizados, inânimes. Esses raios anormais penetravam as camadas mais profundas do cerebelo, perturbando as vias do equilíbrio e destrambelhando a tensão muscular. Determinavam estranhas transformações nos neurônios e imergiam do sistema nervoso cinzento, anulando a atividade das fibras. Via-se totalmente inibido o delicado aparelho encefálico. As zonas motoras, açoitadas pelas faíscas mentais, perdiam a ordem, a disciplina, o autodomínio, por fim cedendo baldas de energia. Enquanto isso, Marcelo Espírito contorcia-se de angústia, justaposto ao Marcelo Forma, encarcerado na inconsciência orgânica, presa de convulsões que me confrangiam a alma. Após detido o exame, indaguei de Calderaro. Como explicar essa ocorrência? Afinal de contas, nosso amigo não se encontra aqui sob o guante dos perseguidores desencarnados, mas em nossa exclusiva companhia. O orientador, agora em ação de socorro magnético, interferia, restaurando o equilíbrio, recomendando-me aguardar alguns minutos. Em breve dominou a desarmonia. Envolvendo-lhe o campo mental em emissões fluídico-balsâmicas, o desastre não chegou a termo. Marcelo aquietou-se. Refez-se a atividade cerebral, qual praça em tumulto logo descongestionada. As células nervosas retomaram sua tarefa, normalizaram-se as vias do tráfego, o sistema endócrino regressou à regularidade. As redes de estímulos restabeleceram os serviços costumeiros. Marcelo, desapontado e abatido, caiu em profundo sono, pois Calderaro entendeu conveniente proporcionar-lhe maior repouso, não lhe permitindo a retirada em corpo perispiritual nos primeiros minutos de paz que se sucederam à forte crise. Observando o rapaz no conchego do leito, o instrutor fitou-me benévolo e perguntou: lembra-te dos reflexos condicionados de Pavlov? Como não? Recordava-me sim da famosa experiência com cães aplicada a fenômenos outros. Pois bem, prosseguiu Calderaro bondoso, o caso de Marcelo verifica-se em consonância com os mesmos princípios. Em existências passadas, errou em múltiplos modos, e o remorso, imperiosa força a serviço da divina lei, guardou-lhe a consciência, qual sentinela vigilante, entregando-o aos seus inimigos nos planos inferiores e conduzindo-o à colheita de espinhos que semeara. Logo após a perda do vaso físico,
num dos seus períodos mais intensos de queda espiritual. Em consequência de tais desvios, perambulou desequilibrado, de alma doente, exposto à dominação de antigas vítimas. Desarranjou os centros perispirituais, enfermando-os para muito tempo. Sustentado pelo socorro de um grande instrutor que intercedeu por ele, renasceu mais calmo, agora, para importante serviço de resgate. Todavia, a cooperação valiosa recebida do exterior não poderia transformar-lhe de modo visceral a situação íntima. Conservava-se desafogado dos impiedosos adversários, aos quais deveria ajudar doravante. Contudo, o organismo perispirítico arquivava a lembrança fiel dos atritos experimentados fora do veículo denso. As zonas motoras de Marcelo, em razão disso, salientou o atencioso orientador, simbolizando a moradia das forças conscientes, em sua atualidade de trabalho, constituem uma região perispiritual em convalescência, quais as sensíveis cicatrizes do corpo físico. Ao se reaproximar de velhos desafetos, o rapaz que ainda não consolidou o equilíbrio integral sujeita-se aos violentos choques psíquicos, com o que as emoções se lhe desvairiam, afastando-se da necessária harmonia. A mente desorientada abandona o leme da organização perispirítica e dos elementos fisiológicos. Assume condições excêntricas. Dispersa as energias que lhe são peculiares em movimentos desordenados. Passam, então, essas energias a atritarem-se e a emitir radiações de baixa frequência, aproximadamente igual à da que lhe incidia do pensamento alucinado de suas vítimas. Essas emissões destruidoras invadem a matéria delicada do córtex encefálico, assenhoreiam-se dos centros corticais, perturbam as sedes da memória, da fala, da audição, da sensibilidade, da visão e inúmeras outras sedes do governo de vários estímulos. Temos destarte o grande mal de sintomatologia aparatosa, determinando as convulsões nas quais o corpo físico prostrado, vencido, mais se assemelha à embarcação repentinamente a matroca. Toma um golinho d'água, gente, só um segundo. As elucidações de Calderaro enchiam-me de respeito pelos fundamentos morais da vida. Compreendi agora a impossibilidade de uma psiquiatria sem as noções do espírito. Lembrou-me a luta secular entre fisiologistas e psicologistas, disputando a norma de socorro aos alienados mentais. Mesmer e Charcot, Pinel e Broca desfilaram ante minha imaginação enriquecida de novos conhecimentos. A interrupção das digressões do assistente não durou muito. Devo, na verdade, consignar que desde a primeira hora de nossas conversações, tais intermitências se fizeram habituais, parecendo-me que Calderaro intencionalmente me proporcionava tréguas para ruminar-lhe os conceitos. Respondendo-me às íntimas ponderações, continuou. Impossível é pretender a cura dos loucos à força de processos exclusivamente objetivos. É indispensável penetrar a alma, devassar o cérebro da personalidade, melhorar os efeitos socorrendo as causas. Por conseguinte, não restauraremos corpos doentes sem os recursos do médico divino das almas, que é Jesus Cristo. Os fisiologistas farão sempre muito, tentando retificar a disfunção das células. No entanto, é mistério intervir nas origens das perturbações. O caso de Marcelo é tão somente um dos múltiplos aspectos do fenômeno epileptoide, para empregarmos a terminologia dos médicos encarnados. Esse desequilíbrio perispiritual assinala-se, todavia,
por gradação demasiado complexa. A confirmação da teoria dos reflexos condicionados não se aplica exclusivamente a ele. Temos milhões de pessoas irascíveis que, pelo hábito de se encolerizarem facilmente, viciam os centros nervosos fundamentais pelos excessos da mente sem disciplina, convertendo-se em portadores do pequeno mal, em dementes precoces, em neurastênicos de tipos diversos, ou em doentes de franjas epiléticas, que andam por aí submetidos à hipoglicemia insulínica ou ao metrazol. Enquanto isso, os serem educados mentalmente para a correção das próprias atitudes internas no rameirão da vida, lhes seria tratamento mais eficiente e adequado, pois regenerativo e substancial. Enunciando tais verdades, não subestimamos o ministério dos psiquiatras abnegados, que consomem a existência na dedicação aos semelhantes, nem avançamos que todos os doentes, sem exceção, possam dispensar o concurso dos choques renovadores, tão necessários a muita gente, como ducha para os nervos empoeirados. Desejamos apenas salientar que o homem, pela sua conduta, pode vigorar a própria alma ou lesá-la. O caráter altruísta que aprendeu a sacrificar-se para o bem de todos estará engrandecendo os celeiros de si mesmo em plena eternidade. O homicida, esparzindo a morte e a sombra em sua cercania, estabelece o império do sofrimento e da treva no seu próprio íntimo. Ao topar com o irmão sob o domínio das lesões perispiríticas, consequências vivas de seus atos, exarados pela justiça universal, é indispensável para assisti-los com êxito remontar à origem das perturbações que os molestam. Isso se fará não a golpes verbalísticos da psicanálise, mas socorrendo-nos com a força da fraternidade e do amor, a fim de que logrem a imprescindível compreensão com que se modifiquem, reajustando as próprias forças. Nesse instante, observando que Marcelo se reerguia, o instrutor interrompeu-se das elucidações e convidou a vir ter conosco novamente. O rapaz abraçou-nos comovido. Então, disse, ficando humildemente caldeirado, fraquejei e caí. Oh, não, exclamou o orientador afagando. Não te sintas em queda. Estás ainda em tratamento e não podemos esquecer a realidade. Teu esforço é admirável. Entretanto, há que aguardar a contribuição do tempo. Sorriu e acentuou. Em épocas recuadas, perdeste valioso ensejo de seguir na senda progressiva, a escorregar, a resvalar. Agora é imprescindível retomar a subida cautelosamente. O pássaro de asas débeis não pode abusar do voo. O jovem cobrou esperanças novas e, contemplando o caldeiraro, reconhecidamente inquiriu. Acredita o meu benfeitor que devo optar pelo uso de hipnóticos? Não. Os hipnóticos são úteis só na áspera fase de absoluta ignorância mental, quando é preciso neutralizar as células nervosas ante os prováveis atritos da organização perispirítica. Em teu caso, Marcelo, para a tua consciência que já acordou na espiritualidade superior, o remédio mais eficaz consiste na fé positiva, na alta confiança, no trabalho digno, em pensamentos enobrecedores. Permanecendo na zona mais alta da personalidade, vencerás os desequilíbrios dos departamentos mais baixos, competindo-te, por isso mesmo, atacar a missão renovadora e sublime que te foi confiada no setor da própria iluminação e no bem do próximo. Os elementos medicamentosos podem exercer tutela despótica sobre o cosmo orgânico, sempre que a mente não se disponha a controlá-la, recorrendo aos fatores educativos.
O rapaz osculou-lhe as mãos enternecidamente, e Calderaro, ocultando a comoção, falou bem-humorado. Nada fizemos ainda por merecer o reconhecimento de qualquer criatura. Somos não mais do que trabalhadores imperfeitos em serviço. E o serviço é a maior força que nos põe de manifesto nossas próprias imperfeições. Todos temos um credor divino em Jesus, cuja infinita bondade não nos é lícito esquecer. E acariciando-lhe os cabelos, acentuou. Já lhe ouviste a palavra celestial, abandonando o mal, para que não te suceda coisa pior. Assim sendo, és agora feliz. Em verdade, somos presentemente felizes, porque nosso objetivo de hoje é a realização do reino de Deus, em nós, com o Cristo. Trabalhemos com Ele, por Ele, para Ele, curando nossos males para sempre. O jovem abraçou-se a nós e, qual se fora um filho, de encontro aos nossos corações, e saímos juntos em agradável excursão de estudos, porquanto seu corpo físico repousava tranquilamente. Que lição, hein? E quem lê, a coisa penetra mais ainda, né? Porque você está palavra por palavra. É muito impressionante isso. Está desligado o seu microfone. É impressionante mesmo. É impressionante a lição. Porque era muito comum, desde que eu entrei, né? Entrei não, quer dizer, eu nasci no meio espírita, mas é muito comum você encontrar nos centros espíritas, de modo geral, a ideia de que a epilepsia sempre é causada, né, pelo embate de um espírito obsessor com o encarnado, né, que ao se digladiarem, né, ali quando um ataca o outro, isso se manifesta numa crise epiléptica, né? E aqui, né, é bastante interessante a forma como ocorre o fenômeno, né? Como que o transe epiléptico, né, aparece. É só por ter visto os antigos algozes, o espírito desequilibrado, né, desorganiza o próprio, o próprio organismo, né? E aí ocorre o fenômeno. Então, é muito interessante. E, efetivamente, né, você tem, sim, os fenômenos epilépticos, né, quando você bate a cabeça, cria em determinadas regiões do cérebro alguns circuitos recorrentes, né? Então, aí você, quando alguma situação ocorre, acaba disparando aquele fenômeno, né? Então, é muito interessante esse capítulo, porque mostra que o fenômeno pode estar residindo efetivamente no próprio indivíduo, né? Como é o caso aqui. Acho que é o Antônio que quer falar alguma coisa. Não, ninguém levantou a mão, não. Não, mas é que tem alguém aqui na tela que está olhando, então acho que está querendo falar. Não é não? Faustinho, você ia falar, Fausto? É o Faustinho que está aí? Tá aí, né? Você que está querendo falar alguma coisa, Faustinho? Será que ele está ouvindo? Tá desligado. Não, Eduardo. Eu bati o dedo aqui, a tela abriu. Eu não vi
Às vezes eu me perco com esse ponteiro do mouse aqui. A idade vai chegando, Eduardo, vai ficando complicado essas coisas. Você tem É que culpa botar da um ponteiro, epilepsia, isso aí. É culpa da tem que botar um epilepsia, ponteiro isso. grandão, porque senão você já viu, né? Fica Pois é. procurando ele na tela assim, você roda, roda e não acha. Pois é. Mas esse é um capítulo bastante interessante também, né? Porque enquanto nos capítulos anteriores, né, você vê os princípios que podem levar à loucura, né? E no caso específico ali, né, todo o organismo já perispirítico impôs ao corpo físico, no capítulo anterior, né, uma forma e que, quando o, o obsessor chegava próximo e, vamos dizer assim, atacava, né, o menino chorava e tudo. Então, o fenômeno ali tá bem complicado, né? E aqui não. Aqui, o grande ensinamento desse capítulo é que a tarefa em benefício do próximo cura o corpo físico, o corpo espiritual, cura o espírito, né? É muito interessante. Entretanto, essa cura não é de imediata. É preciso trabalhar intensamente, né, para que isso ocorra. E, e é um capítulo que realmente chama a nossa atenção, pelo menos a mim. Como nós ainda temos tempo, a gente podia começar, embora seja 20h47, a não ser que vocês queiram falar alguma coisinha. Eu quero, Edu. Vamos lá. Tem uma partezinha aqui que me chamou a atenção, porque a gente, quando... Você pode falar um pouco mais alto? Eu posso, tá me escutando? Agora estou. Então tá bom. Tem uma partezinha aqui no capítulo que me chamou a atenção, porque como você bem disse, às vezes a gente generaliza muito, não é? A gente diz, a epilepsia é causada dessa forma. Né? E tem uma partezinha aqui que ele diz, não é? Que ele diz assim, eu vou até ler, que eu achei interessante, porque ele diz assim, que ele, nem eu, todos eles, sem exceção, posso, enunciando tais verdades, não subestimamos o ministério dos psiquiatras que consomem a existência, nem avançamos que todos os doentes, sem exceção, possam dispensar o concurso dos choques renovadores tão necessários a muita gente. Não é? Então, isso me chama a atenção, porque eu acho que assim, a gente sempre precisa pensar nessas coisas, porque nem tudo, não é? É espiritual, não é? E a gente, né, espírita, às vezes a gente se pega assim, né? Todo mundo fala, é isso, a gente já sabe o que que é, né? Uhum. Né? A gente já sabe. Então, é importante que a gente mantenha o senso crítico, né? Mantenha a consciência. Eu sei, né? A nossa própria casa orienta sempre a procurar um especialista, um médico em diversos casos, não é? É muito interessante porque ele continua, né? Ele diz que, e essa parte é muito legal, que ele quer salientar que o homem, pela sua conduta, pode vigorar a própria alma ou lesá-la, não é? E do meu ponto de vista, não é óbvio que não é a mensagem principal aqui, a mensagem principal que você passou, não é que tem que haver um equilíbrio entre as coisas sempre, não é? Um equilíbrio entre fé, entre conduta correta, não é? Entre trabalho ao bem, mas também utilizar aquilo que a gente tem hoje à nossa disposição e que a medicina nos oferece. Eu só queria dizer isso porque eu acho importante que a gente
lembre, eu acho um ponto importante para todos nós. Eu acho que é interessante a gente também pensar no seguinte: se nós tivéssemos que o uso de medicamentos, né, não fosse uma coisa boa, eu acho que a espiritualidade superior, eu vou usar a palavra Deus, né, não daria ao homem a capacidade de produzir esses medicamentos. Então, quando ele trabalha, ele fala sempre aquela briga, né, dos, dos fisiologistas contra os psicologistas, os psicólogos, né? E, obviamente, a psiquiatria, a psicanálise, tá tudo envolvido nessa discussão, né? Ela sempre ocorreu, por quê? Porque, efetivamente, muitas pessoas se beneficiam demais do uso de determinados medicamentos. E esses medicamentos, trazendo uma determinada paz, mesmo que seja do ponto de vista de atacar, né, uma situação de muito desconforto, que são os distúrbios que vêm, os distúrbios psicológicos, né, tudo aquilo que traz. Quando você consegue dar uma amainada, você consegue conversar com a pessoa, trazer a pessoa para uma nova postura de vida, né, visão, e aí todo o trabalho da psicologia, né, da psiquiatria, tudo isso acaba trazendo o equilíbrio que se busca. Então, você precisa ter mesmo esse concurso daqueles que são, vamos dizer assim, mais materialistas, no sentido de achar que o problema da doença está na célula destrambelhada lá, então, se eu fizer um medicamento que impede que aquela célula destrambelhada desequilibre o resto, é muito bom, né? E eu lembro uma conversa com um médico psiquiatra aqui da Unicamp. Ele agora saiu da Unicamp, mas ele trabalhava como médico psiquiatra no HC, e, e aí ele veio conversar comigo porque ele queria fazer um estudo lá de melhoria num equipamento de eletrochoque. E eu fiquei chocado com aquilo. Aí, a gente conversando, eu descobri que ele conhecia bastante do espiritismo, tinha sido espírita também, né? Mas que ele ainda dizia assim, olha, determinadas pessoas precisam do eletrochoque. Você consegue separar o espírito que está muitas vezes assediando aquele paciente, né? E aí você consegue tratar o paciente. Então, é doloroso, é uma situação difícil, mas ela tem sua aplicabilidade. Mas, mais ainda, determinados medicamentos inibem o fenômeno mediúnico. Ele estava conversando nesses termos comigo, né? Então, ao inibir o fenômeno mediúnico, né, porque ele, de uma certa forma, ele deprime o sistema nervoso, a tendência desses medicamentos é de depressão do sistema nervoso, para que os
processos epiléticos não ocorram, os transtornos, né, que a pessoa se coloca, realmente são dolorosos de nós vermos a situação, né? Mas é uma mistura aí de coisas, sabe? Era muito interessante, porque eu, inclusive, tive uma pessoa das minhas relações que foram tratar com ele, que foi tratar com ele, e que tinha o problema espiritual, mas tinha também o problema perispirítico, físico. Quando eu falo perispirítico, é porque a mente, né, da pessoa estava presa em determinadas situações e aquilo veio mesmo dessa ação da própria mente dela, que é o caso do nosso rapaz aqui nessa história, né? Então é bem interessante isso. Eu acho que a gente vai aprender bastante aqui, muita coisa, e a gente vai ter que ir no miudinho mesmo. Posso falar uma coisa? Pode. Você citou o eletrochoque, né, na separação do obsessor, vamos dizer assim, Uhum. E nós tivemos um médico homeopata espírita muito estudioso das duas coisas, Uhum. e ele dizia que um determinado medicamento homeopático, numa determinada potência, afastava obsessor. Olha. Aí ele falava assim, manter afastado é uma função do nosso comprometimento, né, da nossa melhora, da gente agir direito no bem, mas ele dava como um choque e afastava o obsessor. É o Laquesis 200. Olha que interessante, hein? Né? Afastar, eu não sabia, não. Então, afastar é uma coisa, manter o afastado é outra coisa. Né? Por isso que eu falei, ele era bastante estudioso dos dois lados. Realmente. E ele era deixava isso muito claro. Afastava, mas dependia da gente manter afastado. Né? Muito interessante. Quem quer falar? Antônio? Sou eu, Eduardo. Esses dias eu estava estudando sobre os corpos espirituais, né? Uhum. E a questão do corpo causal, né? É onde a gente guarda esses remorsos, né? Que é onde que fica realmente. E eu estava estudando isso aí, fiquei pensando, porque o que esse rapaz, esse é o grande trabalho nosso, é vencer isso, né? Porque a gente traz de outras vidas e coisa que até hoje o Emmanuel coloca que a gente ainda nem tocou, né? Por falta de estrutura espiritual, a gente ainda não tocou nesses problemas ainda. Mas chega um momento que você vai precisar de limpar, né? O corpo mental, que ele fica no corpo mental, pelo que eu estava estudando. E, por exemplo, o espírito de luz, né, Japura, ele não tem corpo causal, não tem mais esse problema, né? Mas é interessante, esse capítulo vai trazer, acho que, muita informação para a gente. É verdade, é verdade. Gente, nós vamos ter que encerrar por hoje. Eu vou, então, fazer a prece final. Amado Mestre Jesus, nós estamos muito agradecidos à equipe espiritual do nosso cantinho pelo apoio, pelo amparo, pela intuição a todos nós, para o melhor entendimento daquilo que lemos. Estamos profundamente gratos por ter a oportunidade desta reunião e desse estudo, né, que tanto nos tem trazido de informação valiosa para o nosso dia a dia e para o dia a dia de tantas pessoas, né, necessitadas. Pedimos, Senhor, o seu amparo para todos nós ao longo da semana que se inicia para todos nós e que vai culminar no sábado, tratando de um tema importante que é o da dor, no nosso cantinho, no seminário das 2
às 5 da tarde, lá no nosso cantinho, no sábado, dia 26. E este assunto é um assunto que traz muita dor para muita gente. Agradecemos, Senhor, essas oportunidades de aprendizado que estamos tendo. E deixamos aqui a nossa prece de encerramento. Entregue nas mãos da equipe espiritual, para que seja auxiliado o irmão mais necessitado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, nossas dívidas, como perdoarmos nossos devedores. Perdoai nossas ofensas, como perdoarmos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja. É isso, gente. Tchau, gente. Abraços e beijos. Boa noite. Agora, se Deus quiser. Tchau, Obrigado. Eduardo. Você encerra aí, Alexandre. Desligar a gravação. Desliga É. você, Eduardo. Vou tentar aqui, peraí. Senão vai ficar gravando até semana que vem. Eu não consigo desligar daqui. Espera só um pouco. Ele faz tanto